Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, boa noite. Você seja muito bem-vindo para este momento de oração. É com muita alegria que aqui estou nesta quinta noite para assim nós partilharmos a palavra do Senhor. E eu quero já nesta noite já consagrar no início de colocar a palavra. Nós já fizemos isso aqui, mas eu quero fazer mais uma vez juntamente com você que está aí na sua casa. Eu quero consagrar essa pregação, essa partilha da palavra a Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe de Deus e a São Miguel Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades seladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos na nossa quinta noite de consagração ao Espírito Santo, nos preparando para o grande dia de Pentecostes, que será no próximo dia 23. Então nós estamos aqui neste propósito, Missão Novo Caminho, eu juntamente com os irmãos que também estão em casa, que é do Missão Novo Caminho, neste momento de oração, fazendo essa preparação, essa consagração ao Espírito Santo, aquele que nos conduz e nos coloca em sintonia com Deus. Nós só compreendemos as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Vai dizer a palavra que nós só adoramos a Deus em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos faz capaz de adorar o Senhor verdadeiramente e nos coloca em sintonia com Deus. E eu quero convidar você a pegar comigo lá no Atos dos Apóstolos 2, e nós vamos ir do capítulo 2, versículo 5 até o 12. Até o 12. Nós vamos partilhar esta palavra nesta noite. E o tema de hoje é: nós ouvimos publicar as maravilhas de Deus. Como no começo aqui das intenções, da ação de graça, por aqueles que estão se recuperando, por aqueles que Deus, de uma forma ou de outra, se manifestou verdadeiramente na vida dessas pessoas e na vida de muitos outros, livrando de males, curando de doenças. É o Senhor que nos dá essa graça. E muitas vezes nós não compreendemos isso, achamos que é mera coincidência, que é simplesmente a ação do homem de algum medicamento. Mas nós sabemos, querido irmão, querida irmã, que a mão de Deus está sobre nós. Deus não quer que nós soframos, que nós nos perdemos. Deus, Ele quer nos salvar. Ele quer se comunicar conosco. E Deus usa de várias formas, principalmente do Espírito Santo, para nos comunicar a sua graça, o seu amor para conosco. Então vamos lá, a palavra a partir o versículo ao qual nós vamos trabalhar é o 11, que está aqui, o tema desta noite é o versículo 11, mas vamos pegar do versículo 5, onde a palavra vai nos dizer assim, lá em Atos dos Apóstolos 2, do 5 ao 12. Ela vai nos dizer assim: achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas a Cirene,
peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nós estamos neste percurso de preparação para o grande dia de Pentecostes. E nós sabemos que o Espírito Santo é derramado sobre todos nós que nos colocamos na presença do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela vem nos trazer, nesse primeiro versículo, que ali estavam um povo piedosos, judeus piedosos de todas as nações. O que eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, é que o Espírito Santo, ele se manifestou para todos. E se manifesta para todos. Ele é para todos os filhos de Deus. Para todas as nações, o Espírito Santo é derramado. Para todas as nações, Deus se manifesta porque, como eu disse, querido irmão, querida irmã, Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem. Deus usa de vários meios, dos profetas, do seu Filho, Jesus, que morreu por nós, e o Senhor ainda não desiste de nós e nos envia o Espírito Santo. Um Senhor misericordioso, que quer que eu e você reconheça e conheça a Deus, e conheça que o Senhor é por nós. E ali estava esse povo reunido e Deus se manifestou para todos. Não deixou ninguém de fora. E vai dizer a palavra, a gente lendo aqui, que todos ouviram. Todos. As maravilhas que todos ouviram, o ruído, que era a manifestação de Deus, e todos entendiam na sua própria língua. Deus, ele não se oculta de mim, de você. Ele está sempre, como eu disse aqui, nos dando a oportunidade de nos aproximar dele, de estar na presença dele. E a palavra é interessante que, para compreender a Deus, para compreender a voz de Deus, é preciso, como o irmão disse aqui, nos esvaziar das coisas do mundo, das preocupações. É claro que temos as nossas preocupações e devemos ter algumas preocupações, mas devemos nos esvaziar para nos enchermos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz verdadeiramente nos aproximar de Deus, que nos leva a uma intimidade profunda com Deus. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos leva a conhecer e a fazer a vontade de Deus. E eu quero trazer aqui para você, querido irmão, querida irmã, a qual momento nós estávamos orando, que eu dizia que talvez você que se coloca na presença do Senhor e não acha que é digno de estar na presença do Senhor, nós também não somos. Todos nós somos pecadores. Mas Deus espera de nós o arrependimento de coração sincero, o retorno para o Pai, porque Deus é misericordioso, querido irmão, e Deus nos permite voltar. Quando nós nos arrependemos do fundo do nosso coração, um arrependimento verdadeiro, Deus nos acolhe. Deus não olha o nosso pecado, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos conduzir ao céu. Ele não quer que nós se percamos, mas Deus quer nos salvar. E eu quero dizer para você, querido irmão, com tudo isso, é que você é importante para Deus.
que Deus te ama. Deus, Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer adentrar na tua casa. Ele quer adentrar na casa do teu coração. Ele quer ter uma intimidade maior contigo, comigo, com os irmãos. Eu digo isso porque a palavra, ela vai nos dizer que Deus, que ao se manifestar aquele ruído, todos ouviam falar cada um na sua própria língua. Eles entendiam. O que eu quero dizer, querido irmão, querida irmã, que Deus é tão misericordioso que Ele não fala comigo do mesmo jeito que fala com você. Porque o jeito que Deus fala comigo talvez você não compreenda. E o jeito que Deus fala com você, se Deus falasse comigo eu não compreenderia. Deus é misericordioso para comigo e para com você. O amor de Deus para comigo e com você é tão grande, a misericórdia do Senhor, que Ele se manifesta particularmente a cada pessoa, conforme a entrega do coração e a abertura do coração de cada um. Por isso, querido irmão, querida irmã, que cada um ouvia na sua própria língua aquilo que aqueles homens estavam falando, que não falava as mesmas línguas que eles, mas Deus é misericordioso e, como eu disse, Deus nos ama. Deus acolhe a cada um de nós e Deus chama cada um de nós. E essa misericórdia do Senhor nos envolve. O que eu quero dizer também, querido irmão, querida irmã, não é que Deus vai se moldar a minha e a tua vontade, mas é porque a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele quer se aproximar. Ele quer que nós compreendamos a presença dEle em nossa vida. E Ele nos comunica, Ele nos chama, Ele fala conosco. E Ele nos ama. Creia, querido irmão, Deus te ama. E Ele não desiste nem de mim e nem de você. Ele espera de mim e de você uma conversão sincera. Ele espera de mim e de você que o nosso coração se abra para esta graça, para a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que nós façamos uma caminhada e nos preparamos para cada dia mais experimentar, beber a graça de Deus a cada dia mais experimentar as maravilhas, ouvir e ver as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Mas é capaz, querido irmão, de compreender as maravilhas que Deus realiza na nossa vida somente aquele que está sob a presença do Espírito Santo, sob a presença de Deus. Há muitas pessoas, querido irmão, querida irmã, que acham que as coisas que acontecem na vida delas é pura questão de sorte e coincidência e por esforço próprio. Claro que o nosso esforço conta, querido irmão, querida irmã, mas é a mão de Deus que pesa sobre nós, é a mão de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo que é capaz de realizar aquilo que nós somos incapazes de fazer. É o Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, que te livra, que te ajuda. É a mão do Senhor que te arranca, querido irmão, querida irmã, na sua terminalidade de vida, em função da sua enfermidade que diante dos olhos humanos não tem mais jeito. É o Senhor que te conduz, é o Senhor que te arranca do fundo do poço, da lama e te lava. É o Espírito Santo que é capaz de lavar você e te conduzir e te trazer à presença de Deus. É por isso que aqui estamos reunidos nesta semana, nesta quinta noite, para dizer que realmente aquele que se coloca na presença do Senhor, aquele que vive a palavra de Deus, que busca estar na presença de Deus, pela ação do Espírito Santo, é capaz de ouvir
as maravilhas e de ver as maravilhas que Deus realiza. Aquele que não está na presença do Senhor, como eu disse, é meramente coincidência e sorte. Mas aquele que se coloca na presença de Deus e deixa-se conduzir pelo Espírito Santo vai compreender que se não fosse Deus, nada teria acontecido. Que se não fosse por Deus, não teria passado e não teria vencido, não teria perseverado. Então, querido irmão, querida irmã, que nesta noite, pela ação do Espírito Santo, possa eu, com os irmãos, mais uma vez, compreender que precisamos estar sobre a ação do Espírito Santo, sobre a proteção de Deus. Aceitar aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. O que acontece, querido irmão, querida irmã, é que muitas das vezes nós não aceitamos aquilo que Deus tem para nós, porque a nossa vida cotidiana, a nossa homem velho, tem medo de perder as coisas que conquistou. Tem medo de desapegar das coisas desse mundo. Tem medo de deixar as coisas que nós achamos que são importantes. E acabamos por deixar Deus em segundo plano. Mas é Deus, é o Espírito Santo que é capaz de nos fazer vencer toda e qualquer batalha. E eu digo para você, querido irmão, querida irmã, aquele que está em Deus, se por acaso ele enfrentar uma batalha ou algo que é impossível, mas ele está cheio do Espírito Santo e ele tem que passar por aquilo, eu quero falar até para você, querido irmão, mesmo em questão de enfermidade, que Deus muitas das vezes permite que a pessoa não saia da enfermidade, mas que infelizmente venha a perder a sua vida. A pessoa que está em Deus, a pessoa que está realmente firme no Senhor, você pode perceber que ela não entristece. A pessoa louva, a pessoa agradece. Como os discípulos, quando foram presos e julgados. Querido irmão, querida irmã, eu fico imaginando quando eles foram presos e foram chicoteados, e eles louvavam e agradeciam a Deus porque eles foram dignos de apanhar pelo nome de Jesus Cristo. Mas nós, querido irmão, querida irmã, muitas das vezes nós reclamamos a Deus porque estamos sofrendo. Senhor, nós te servimos, nós procuramos fazer a tua vontade, mas só vem problema para o meu lado, Senhor. É enfermidade, é morte. Mas nós não paramos, Senhor. E muitas das vezes há pessoas que zombam. Infelizmente, querido irmão, querida irmã, talvez até em nossa família. Não acredita no Deus que nós acreditamos, que vai nos trazer uma solução, que vai se manifestar em nossa vida. Muitas vezes nós nos desanimamos. Em meias dificuldades nós paramos de rezar e começamos a reclamar ao Senhor, porque estamos passando por dificuldade. Mas eu quero, querido irmão, querida irmã, é uma coisa talvez para você sem sentido, pedir para você louvar e agradecer a Deus por tudo que você está passando. Mas não é, querido irmão, porque a palavra vai nos dizer: louvai e agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Porque Deus, querido irmão, querida irmã, como eu disse, Deus te ama, Deus vê o seu sofrimento, mas Deus também vê a minha e a tua entrega.
Então, se eu e você, querido irmão, muitas das vezes sofremos algumas coisas por estarmos na presença do Senhor, louva e agradeça a Deus porque estamos sofrendo pelo Senhor, por manifestar o nosso amor pelo Senhor, por deixar de agradar o nosso ser, o nosso corpo, para agradar a Deus. Decidir sair do pecado e ter uma conversão para agradar a Deus. E sentir na pele essa dor, essa dificuldade. Porque o pecado, querido irmão, querida irmã, ele nos arrasta. E ele fica tão intenso que quando você está no pecado, você parece estar tão bem. E quando você sai, você sofre, você não consegue largar, você volta de novo. Eu não estou te julgando, querido irmão, querida irmã, isso acontece com qualquer um de nós, acontece comigo, acontece com os irmãos. É aquela abstinência. E a gente não quer sofrer pelo Senhor. Mas Deus, Ele nos ama, Ele é misericordioso. E como eu disse, Ele se manifesta ao nosso favor. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá a oportunidade. Enquanto eu e você, querido irmão, querida irmã, estivermos respirando, é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você de se colocar no caminho dEle, de se colocar na presença dEle, de converter o nosso coração, de ter uma conversão verdadeira no nosso dia a dia. Cada dia, querido irmão, querida irmã, que eu e você acorda, é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Por mais que talvez você acorde chateado, você acorde cansado, você deitou cansado e acordou cansado, mas você precisa fazer as suas atividades, você precisa trabalhar, ou talvez você não tenha trabalho. Creia, querido irmão, querida irmã, é Deus dando a oportunidade de nós nos aproximarmos dEle. É Deus nos dando o tempo para a nossa conversão. Porque vai chegar uma hora, querido irmão, querida irmã, que eu e você partiremos. E Deus espera que eu e você possamos ir ao encontro dEle, para a morada que Ele tem preparado para nós. Mas você deve questionar, mas, irmão, o que tem a ver com o Espírito Santo? Falar de morte, de oportunidade. Querido irmão, querida irmã, é o Espírito Santo que nos faz compreender os planos de Deus em nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós somos incapazes de nos comunicar com Deus. Podemos até tentar, mas só a nossa parte será falada. Nós não conseguiremos ouvir a Deus. É o Espírito Santo que molda o nosso coração. É o Espírito Santo que nos coloca em sintonia com o Senhor. E isso depende de mim e de você. Depende da abertura do meu e do teu coração. É uma escolha, querido irmão. Eu escolho querer seguir o caminho de Deus ou não, querer servir a Deus ou não. É uma escolha minha. O caminho, a escolha é minha. Existem dois caminhos e o Senhor é bem claro nisso. Existe o caminho do bem e o caminho do mal. Escolher fazer o bem ou fazer o mal depende de mim e de você. Nós temos o livre-arbítrio. Mas também, querido irmão, quero falar para você, a consequência também é devido à nossa escolha. Nós queremos escolher, mas muitas das vezes nós não aceitamos as consequências.
Nós temos dificuldade em aceitar as consequências, mas nós gostamos de escolher. Então, para que nossas escolhas sejam escolhas assertivas, que nós possamos preferir deixar que o Espírito Santo escolha por nós. Pedir para que o Espírito Santo nos conduza, venha sobre nós, nos instruir nas nossas escolhas. E se assim você desejar ter um encontro mais profundo com o Senhor, deixar que o Espírito Santo decida por você. Você entra com o desejo de conversão, o Espírito Santo entra com a graça. Você entra com a abertura de coração, o Espírito Santo vem e preenche o seu coração e te conduz. Por que eu falo isso, querido irmão, querida irmã? Para nós orarmos e pedirmos para que esse Espírito Santo venha sobre nós, sobre a nossa vida. Porque se você for pegar, querido irmão, querida irmã, vai dizer a palavra, nós lemos aqui, que todas as nações debaixo da terra, debaixo do céu, estavam ali, todos. A graça do Senhor, o comunicado do Senhor foi para todos. Não ficou nenhum excluído. A palavra é bem clara. E todos ouviram, como eu e você que nos acompanha, você que irá acompanhar esse momento de oração, está ouvindo. E já ouviu várias vezes a palavra do Senhor. Muitos profetas, homilias, sacerdotes, pessoas falando da palavra de Deus e dizendo: converta-te, peça o Espírito Santo. Como eu já ouvi várias vezes. Até procurar ter uma mudança de vida. Com todos nós foi assim. Nós não nascemos já sendo profetas, querendo rezar, querendo fazer grupo de oração, dentro de um grupo de oração, na missa, comungando, falando da palavra de Deus. Chegou um momento da nossa vida que esse desejo começou a ficar mais forte e tivemos que fazer algumas escolhas, algumas renúncias. Umas a gente ainda não consegue largar, que é na caminhada, é na entrega. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, querido irmão, que hoje é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você mais uma vez, de nos convertermos mais um pouco, de subir mais um degrau na nossa espiritualidade. Porque todos ouviram. Como você já ouviu muitas vezes a palavra do Senhor. Mas vai nos dizer, querido irmão, querida irmã, que apesar de todos ouvirem e alguns ficarem espantados e maravilhados de ouvir as maravilhas e de ver as maravilhas proclamadas, publicadas do Senhor, no versículo 13, querido irmão, querida irmã, se você estiver com a tua palavra, vai dizer assim: outros, ou alguns dos que ouviram ali, porém, escarnecendo diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Não acreditaram e não aceitaram. Não quis mudar. Ouviram, mas não compreenderam. Por isso, querido irmão, querida irmã, o que eu quero nesta noite aqui com os irmãos, para nós orarmos, o que eu quero pedir ao Espírito Santo, eu quero até dizer, principalmente para mim, que o Espírito Santo se manifeste em minha vida e que eu possa, além de ouvir, compreender e aceitar. Além de ouvir a voz de Deus, compreender
e aceitar o que Ele tem para mim. Aceitar o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Creia, querido irmão, querida irmã, que o que o Espírito Santo quer, deseja e precisa fazer na sua vida é algo além do que você imaginou, do que você já viveu. É algo extraordinário, algo que vai te transformar em uma pessoa nova, uma pessoa renovada na fé, uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, é capaz de passar por todas as dificuldades, dando glória a Deus. É capaz de passar pelas dificuldades louvando ao Senhor. Não pelas dificuldades. Louvar ao Senhor porque está dando condição de passar pelas dificuldades. Porque, querido irmão, querida irmã, há muitos que desanimam, há muitos que perecem, há muitos que param, há muitos que caem, e há muitos que não se levantam, porque não crê mais no nome do Senhor, porque não crê que o Espírito Santo e que Deus o ama e quer que ele se levante. Talvez você já tenha visto isso. Nós conhecemos vários que estavam na caminhada conosco, que nos ensinava, que fazia o nosso coração inflamar, que nos converteu, que nos trouxe a conversão, não total, porque como eu disse, a conversão é diária. Cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos converter. Mas homens e mulheres que um dia nos converteram, usou da palavra de Deus para nos converter, hoje são desviados da igreja, da palavra. Muitos chegam a dizer que não acreditam, que não sabe se o que falava era verdade. Mas acontece, querido irmão. Então que nesta noite possamos pedir a esse Espírito Santo que venha inflamar o nosso coração. Que nós possamos nesta noite, eu quero dizer para você, nesta noite, você já ouviu a palavra de Deus. Você já ouviu Deus nessa noite. Eu já ouvi, primeiramente eu, porque eu li a palavra de Deus. Mas eu quero, Senhor, nesta noite, pelo Teu Espírito Santo, compreender e aceitar. Eu quero compreender, Espírito Santo de Deus, por mais que eu tenha, Senhor, partilhado esta palavra, eu quero compreender, Senhor. Eu quero compreender este texto. E quero aceitar a Tua vontade na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Vamos pedir nessa noite, nessa quinta noite, que nós possamos mais uma vez fazer essa experiência. Eu e você, nós aqui onde não estamos, você onde está, irmão e irmã, na sua casa. Porque mais uma vez o Senhor nos reúne aqui nessa noite, esse cenáculo de oração, nesta quinta noite de consagração ao Espírito Santo. Como nós meditávamos há algumas semanas, o Senhor Ele não vai esperar, meu irmão, minha irmã, apenas no dia de Pentecostes, para nos levar a essa experiência da efusão, do derramamento do seu Espírito em nossa vida. Não, Ele já começou a fazer. Na primeira semana que nós começamos aqui a nos reunir com esse propósito, com essa intenção,
Como diz a palavra, antes mesmo de nós, o Senhor é quem vem. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, não é diferente, porque mais uma vez o Senhor já está derramando sobre nós, sobre mim, sobre você. E nesse momento agora, ainda muito mais, de maneira mais abundante, porque a palavra do Senhor foi proclamada, a palavra do Senhor foi pregada. A palavra do Senhor, que é a própria maravilha em si, porque nos traz a vida do Senhor. Portanto, nesse momento agora, muito mais abundante, o Senhor quer derramar sobre nós o seu Espírito. E como o Beto nos trazia na pregação, meu irmão, minha irmã, nós aqui muitas vezes nos colocamos em atitude de fechamento. E aqui eu já quero convidar a você, nós pedimos num primeiro momento aqui nessa oração, essa graça ao Senhor, porque das duas uma, ou nós muitas vezes não conseguimos ouvir o Senhor, porque ainda estamos surdos, ou nós estamos ouvindo, como o Beto nos trazia na pregação, e não estamos conseguindo ouvir, entender. E louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, se nessa noite você se encontra desta forma, você consegue ouvir o Senhor, você consegue perceber os sinais da ação de Deus na sua vida, mas muitas vezes, diante das nossas fraquezas, nós não conseguimos compreender. Mas aí já é uma grande graça conseguir ouvir, como parte daquelas pessoas ali. No meio daquele sinal extraordinário de Pentecostes, conseguiam ouvir as maravilhas que os discípulos proclamavam. Mas há também aqueles que, como vai dizer o versículo 13, que estão ouvindo, mas renegam. E não somente renegam, mas blasfemam, zombam. Então que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo possa aguçar os nossos ouvidos, o nosso interior, o nosso coração. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, diante das situações que muitas vezes eu e você vamos vivendo da parte de Deus, que nós muitas vezes não conseguimos entender e compreender, que possamos deixar nessa noite que o Espírito Santo nos mova, nos conduza, como nós rezávamos aqui no início dessa quinta noite. O Senhor, pelo seu Espírito, espera de nós apenas isso: fé e docilidade, para que Ele faça a sua obra. Então nós pedimos, Espírito Santo, nessa noite, que mais uma vez nos leve a fazer essa experiência de ouvir os teus sinais, de ouvir as tuas maravilhas, de perceber a tua ação em nossa vida, o teu mover em nossa vida. Que nós não sejamos como parte desses que estavam ali naquele dia, que ficaram em dúvida, que se fecharam e que até mesmo zombaram, deram descrédito ao que o Senhor estava fazendo naquele momento. Aliás, eu já quero convidar a você também, nesse momento que você reza conosco, a nós pedimos nesse momento, também nessa moção, quantos corações que ainda estão duros para a ação do Espírito Santo, corações que ainda estão fechados e até mesmo desacreditados, que zombam de Deus, do agir de Deus. Que Deus toque nesses corações nessa noite. Vamos pedir nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor que fala dessas línguas que cada um ali foi ouvindo e foi ali compreendendo o que estava sendo anunciado pelos apóstolos. O Senhor coloca no meu coração, o Senhor quer nos conceder também nessa noite a graça da reconciliação. Quantos casais que estão vivendo os seus matrimônios, que estão vivendo dessa forma, já não conseguem mais se entender. Quantas famílias que estão vivendo conflitos nos seus lares, os filhos,
porque já não conseguem mais se entender. Quantos pais que nessa noite estão dizendo assim para Deus: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha, porque ele já não me ouve mais, parece que eu estou falando grego. Vem, Espírito Santo, nessa noite e dá essa reconciliação, fazer com que eles voltem a falar a mesma língua, e muito mais do que falar a mesma língua, como Paulo vai dizer a carta aos Filipenses, que eles possam voltar a ter o mesmo coração, os mesmos sentimentos. Realiza, Senhor, nessa noite essa graça. É o próprio Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quem nos faz, quem vai levar a humanidade a viver essa graça. Como Jesus um dia vai dizer lá no Evangelho de São João: haveria um só momento, meu irmão, minha irmã, que haveria um só pastor e um só rebanho. Essa é a missão do Espírito Santo, fazer com que nós caminhemos todos na mesma voz do Senhor. Mas o mundo ainda não consegue viver assim. O mundo continua ainda. E aí veja a graça de Pentecostes, como lá em Babel naquele dia, diante da ambição do ser humano, da arrogância, do orgulho do homem, do ser humano, que quer se fazer Deus, e por isso já não consegue mais ver, nem ouvir mais a Deus. O mundo ainda continua assim, em grande parte. Há aqueles que querem subir, que querem se elevar, mas nessa noite, Senhor, nós queremos destruir essas torres que um dia nós levantamos. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Teu Santo Espírito, Senhor, desfaça de nosso meio a torre de Babel e realize Pentecostes nessa noite. Como nós aqui sempre gostamos de falar, renovação carismática, usamos muito essa expressão. Pentecostes, o Espírito Santo é quem vai realizar a civilização do amor, que vai levar a humanidade a viver o amor, como é o Evangelho de hoje. É o Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo, e renova também a nossa sociedade, a começar dos nossos lares, das nossas famílias, porque se hoje, Senhor, a nossa sociedade vive essa torre de Babel, é porque um dia as nossas famílias já se deixou de ser famílias de Deus, porque no seio das nossas famílias, dos nossos lares, já não mais se ouve a Deus. Por isso vem, Espírito Santo, nessa noite, dá-nos, Senhor, essa graça, muito mais do que sinais extraordinários, como foi naquele dia, o dom de falar em línguas, o dom de orar em línguas, muito mais do que esses sinais extraordinários. Vem, Espírito Santo, nessa noite e nos leva mais uma vez a essa experiência. Aliás, meu irmão, minha irmã, tome posse disso também, porque Deus está concedendo a muitas pessoas essa graça do dom das línguas, dom de falar em línguas, dom de orar em línguas. Tome posse disso, abra o seu coração para receber esse dom, essa graça. Vem, Espírito Santo, reza conosco, meu irmão, reza conosco, minha irmã, nesse momento. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar,
está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Vamos dizer mais uma vez: o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Enquanto nós íamos rezando no Espírito, o Senhor me fazia recordar de uma irmã que eu conheço, que hoje está morando lá nos Estados Unidos. Hoje ela tem toda a sua vida lá, ela tem família constituída lá, e que um dia foi para estudar, para trabalhar. E ela dizia assim, né, que no início, quando ela foi para lá, mesmo ela já estudando, né, inglês, aliás, ela conseguiu no começo lá um trabalho para fazer um intercâmbio numa família onde ela ia trabalhar lá. E ela dizia isso, né, que mesmo já estudando inglês, nos primeiros meses ela sentia um pouco de dificuldade, porque ela até conseguia já se comunicar, mas, como a gente costuma dizer, né, aquele que já tem, né, a língua nata, né, que portanto, quando você usa expressões corriqueiras, né, do dia a dia, a gente diz até mesmo assim, as vigílias até mesmo, né, que não estão, vamos dizer assim, nos livros, né, de estudo. E ela dizia isso. E aí, conforme vai passando o tempo, né, ela vai se familiarizando. Essa é a palavra que eu gostaria de colocar no final dessa noite. Então ela dizia isso, né? Eu fui me familiarizando com aquela língua. Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, né? A nós foi nos dada uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria que vem de Deus, para tratar das coisas espirituais como alguém que entende. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanime se muitas vezes você percebe que, como nós rezamos aqui agora, né? Como essa irmã lá, Deus está falando comigo, difícil. Mas às vezes eu não consigo responder a Ele, não consigo interpretar, não consigo entender o que Deus está falando comigo, o que Deus está mostrando. Tome posse disso, você está crescendo, você está se tornando mais familiar com essa linguagem, que não é uma linguagem humana, a linguagem espiritual, que não é apenas o dom de orar em línguas, mas compreender no coração as graças de Deus. E no decorrer do tempo as coisas se encaixam também. Tome posse disso e louve a Deus nessa noite por tudo aquilo que na pregação você foi compreendendo em sua vida. É Deus falando com você, conosco.
Deus nos levando a ouvir os sinais, as graças. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nessa noite. É verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como um Pai amoroso, vai nos ensinando, Senhor, a entender a tua linguagem. Muito obrigado, Senhor. Vai nos ensinando, Que Senhor, nos conduz no caminho, Senhor. a discernir melhor a tua voz, Nos ensina, Senhor. a entender, Senhor, melhor a tua Mais palavra. que nós estejamos caminhando, Senhor, por linhas tortas. Por isso, nessa noite, Senhor, cele em nossos Sempre corações estás nos essa servindo, graça. nos vigiando. Queremos sim, Senhor, cada vez mais ser esses homens e essas mulheres que estão no mundo, como o Senhor fala, mas que já não falam mais apenas a linguagem da carne, a linguagem humana, mas a linguagem do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o teu santo nome.